Olá, muito bom dia para você que começa seu dia bem informado. Agora com o Manhã no Ar, são exatamente às 6 horas e 7 minutos. Nós estamos ao vivo na telinha da TV Acrítica e no aplicativo Acrítica Play, para quem acompanha em qualquer lugar do mundo. E também na FM O Dia, a primeira hora do programa é retransmitida também pela 93.1. Então, muito bom dia aos nossos ouvintes que também estão acompanhando o programa nesse exato momento. Exatamente. Olha, você também pode acompanhar a nossa programação por meio das redes sociais. Na verdade, interagir, né? Aqui no telão ao fundo a gente tem a página do Manhã no Ar, que você pode ir lá deixar o seu comentário, também passar a sua informação na nossa página, nas nossas redes sociais. Há também a página oficial no Instagram da TV Acrítica, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais tem TV Acrítica, você pode interagir com a gente. E tem também o WhatsApp do Manhã no Ar. Ontem bombou, né? As pessoas, inclusive, falaram aí dessa coisa de maquiagem, as pessoas prestam muita atenção nisso, né, gente? Olha, tá o número aí na sua tela, 99291-2167, esse é o número de WhatsApp. Não adianta ligar não, viu? Pega o telefone, passa uma mensagem de texto, áudio, um vídeo mesmo, interage com a gente aí, que tem sempre alguém ligadinho nesse WhatsApp para conversar com você. E a gente começa essa edição falando dos casos da área policial, porque lá no bairro Nova Cidade, um trio foi preso suspeito de praticar arrastões. Eles utilizavam um carro vermelho e uma arma de fogo para intimidar as vítimas. Rafael de Souza, de 34 anos, Romário Souza Ramos, de 25 anos e Matheus da Silva Cardoso, de 19 anos. Essas três pessoas foram presas em flagrante. Eles tinham acabado de cometer um assalto nas proximidades da rua Nepal, no bairro Nova Cidade. Após uma abordagem feita em via pública por o vizinho da vítima, que acionou os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária, que estavam realizando uma patrulha de rotina, a equipe se deslocou até o local informado e começou a perseguir esses três indivíduos que estavam utilizando um carro de cor vermelha para realizar outros assaltos, quem sabe. Eles conseguiram então fazer essa prisão em flagrante poucos metros depois, nas proximidades do Cemitério dos Índios, que também fica no mesmo bairro. A gente vai ter mais detalhes sobre essa ocorrência, conversando agora com o Tenente Caio, que participou aí junto dessa operação com o cabo e o sargento. Conseguiram então, com êxito, a prisão dessas pessoas que estavam perturbando muitas pessoas dessa comunidade. Foi de arma de fogo, inclusive, essa abordagem feita por esse trio, né, Tenente? Sim, a ação aí da 15ª SICOM foi agora à tarde, né? Onde três infratores aí estavam começando a realizar roubos, né? A gente crê que eles iam fazer outros roubos. Então, no primeiro roubo a gente já conseguiu lograr isso, né? E fazer a detenção desses três infratores, onde um deles, né? Na verdade, dois desceram do veículo Gol, o Gol vermelho, G4, né? E em poder desse revólver aqui, calibre 38. E tinha munições. 3 munições intactas. 3 munições intactas. E então um deles, né, o de 34 anos lá, colocou a arma, o revólver na barriga da senhora lá e levou os celulares, uma bolsa, alguns documentos, né? E em seguida, esse fato aconteceu próximo da Nepal, da Avenida Nepal, Nova Cidade. E em seguida entraram no veículo e se evadiram. Populares informaram as guarnições da 15ª que a gente logo de pronto executou um cerco, né, e conseguiu abordar o veículo já ali na secundária 3, próximo ao Cemitério dos Índios, né? A gente conseguiu fazer a abordagem e fazer a detenção desses três infratores, logo que de pronto receberam voz de prisão, né, após a abordagem. A vítima reconheceu seus objetos. E então a gente deslocou, está aqui no 6º dia apresentando a ocorrência nesse momento. Tenente, de que forma a população pode continuar ajudando o trabalho de vocês? Nesse caso, teve uma intervenção direta, porque o vizinho fez essa abordagem a uma viatura da 15ª, mas existem outras formas também de fazer denúncias, né? Isso, a gente tem a nossa linha direta, que é o 8842-1697, né? 8842-1697 é a linha direta da 15ª SICOM, né? E a gente orienta aí a população procurar saber qual a companhia interativa comunitária que atua na sua área, no seu bairro, e procurar ter o linha direta, que tendo linha direta você pode estar tendo esse link, né, direto ali de pronto com o supervisor de área que está de serviço no dia. Então isso aí já facilita muito.
E uma operação integrada envolvendo as polícias civil e militar foi deflagrada ontem na zona sul da capital. O objetivo é combater os crimes que vêm acontecendo naquela área em função da disputa por pontos de venda ilegal de drogas. A semana iniciou sangrenta na zona sul da capital. 3 homicídios e 2 tentativas. Segundo o delegado Lázaro Ramos, com base nessas ocorrências, nasceu a Operação Onça. Ela tem o apoio da Polícia Civil e Militar do Amazonas. De forma integrada, a Polícia Civil e a Polícia Militar está desenvolvendo esta operação nessa área aqui, com o intuito de coibir qualquer tipo de manifestação de delito, como ameaçando a população, como também o tráfico de drogas e qualquer tentativa de homicídio. Essa é uma determinação do secretário de Segurança, orientada pelo nosso governador Wilson Lima. O delegado ainda esclareceu que recentemente foi publicado em um blog um homem com uma arma dizendo que seria de uma facção criminosa, mas na verdade seria um policial durante uma operação. Queremos esclarecer que no blog apareceu uma pessoa punhando um rifle e dizendo que era um miliante de uma facção. Não era uma operação policial nossa, entendeu? Que o nosso policial está até presente aqui. A gente não vai revelar o nome dele, mas era um policial nosso, é só para esclarecer a população. A Operação Onça foi deflagrada por volta de 2 horas, com o intuito e objetivo de combater a onda de criminalidade e o tráfico de drogas nos bairros São Lázaro, Betânia e Morro da Liberdade. Cada área vai ser ocupada de forma planejada com a PM e com a Civil, para que isso tenha grande efeito. A operação terá o reforço das equipes do convencional, viaturas da ROCAM, Força Tática e o policiamento ambiental. Nós vamos estar atuando, como foi dito anteriormente, é bastante importante frisar a questão da integração. A gente vai trabalhar junto, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a comunidade de bem conosco. A nossa atuação, principalmente aí nas pontes, becos e vielas, locais aí que a viatura não consegue adentrar, no entanto, as equipes já adestradas, treinadas, orientadas, instruídas, já tendo consciência do ambiente que eles vão estar adentrando, vão estar entrando em conjunto, em patrulhamento, com armamento pronto para atender as ocorrências, saturar, ocupar, fazer com que esses cidadãos infratores aí que persistem ficar aqui, saiam desse local, né? E aí a nossa ação pontualmente, né, com rigor, dentro da legalidade, fazendo as prisões, as apreensões, conduzindo para os DIP para fim das serem feitas as deliberações dentro da legalidade. O coronel ainda recomenda que durante a operação a população tranque as portas, na tentativa dos suspeitos não entrarem durante a fuga. Sempre que nós vamos adentrando, passando os locais, a gente orienta, porque esses cidadãos aí, nós sabemos e a comunidade repassa para a gente que eles adentram, não? Aí chegam a arrombar mesmo a porta no momento que eles estão fugindo, invasão, e eles adentram e invadem a casa dos cidadãos, e a gente recomenda que tranque essas portas no momento dessas situações aí, que não coloque seus filhos do lado de fora, né? Recolhe seus filhos, né? Qualquer situação repasse para a gente via 81, de forma anônima, a ocorrência, o fato vai ser apurado. Nós temos também os telefones de supervisor de área dos DIPs, que abrange essa área, que é justamente a primeiro DIP, o segundo DIP, o terceiro DIP e o 7º DIP. Então, nós contamos com a participação de todos. A nossa equipe de reportagem veio acompanhar um pouco a Operação Onça. Nesse momento, alguns policiais militares estão aqui na rua Paranavaí fazendo algumas abordagens em veículos, motocicletas, 2 motos já foram apreendidas, 2 carros também. Tendo em vista também que nesse período que o pessoal está saindo do trabalho, da escola, os roubos eles acontecem muito em motocicleta, então nosso foco maior são nas motocicletas. A operação continua na zona sul da capital com o objetivo de inibir os crimes de assaltos, homicídios e tráfico de drogas. E agora a gente fala de mais um assalto à linha de ônibus, né? Algo que já se tornou comum na cidade, infelizmente. Dessa vez, um homem de 47 anos foi suspeito de cometer um furto dentro da linha 600. Foi preso pela polícia lá na Avenida Altais Mirim. Segundo testemunhas, né, as pessoas que estavam dentro deste ônibus, ele puxou o celular da bolsa de uma jovem de 17 anos
Mas essa moça percebeu a ação e pediu ajuda dos passageiros. O resultado disso a gente já sabe, né? O suspeito foi agredido pelos usuários do transporte coletivo. O furto aconteceu dentro de um ônibus articulado da linha 600 por volta das 5h50 da tarde. Segundo a polícia, o suspeito ainda tentou ser discreto ao puxar o celular da bolsa da passageira. Acontece que ela percebeu a ação e pediu socorro dos ocupantes do coletivo. Após ter gritado que teria sido furtada, os próprios passageiros se reuniram em volta do bandido, começaram a agredi-lo e o imobilizaram até chegar nesta parada de ônibus, que fica situada aqui na Avenida Altais Mirim, em frente ao 14º DIP, onde conseguiram acionar a polícia militar. A equipe estava passando próximo ao local, que é a Avenida Altais Mirim, quando foi surpreendida por passageiros da linha do 600, mais ou menos ali por volta das 17h50, pedindo apoio e informaram que eles haviam detido um elemento por ele ter furtado alguns objetos de uma senhora lá do interior do coletivo. Então a equipe foi lá, verificou realmente, foi encontrado com ele um celular e pertences pessoais de outras pessoas, que não era dele. Segundo a PM, infelizmente, é comum ocorrer assaltos e furtos a coletivos que passam aqui pela avenida. Com a frequência dos casos, os usuários de transportes públicos já estão em alerta. E apesar de não ser recomendado pelos policiais, muitas vezes a própria população é quem imobiliza o bandido até a chegada das autoridades. Não é a primeira vez. Geralmente, os passageiros, eles contando que já vão passar na frente da delegacia e fazem, né, a detenção do infrator com o intuito de realmente pedir o apoio. Que está na frente da delegacia, geralmente o roubo não acontece na frente da delegacia, em outro ponto da linha. Mas aí os próprios passageiros sabem que vai passar por lá, eles preferem aguardar, que sabem que está mais próximo da polícia para pedir ajuda. Exatamente, foi isso que aconteceu. Após o flagrante, o suspeito, identificado como Francivaldo Correia, de 47 anos, foi conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde ficará à disposição da Justiça. Olha, agora, nesse caso aí, parece que a população não precisava muito da ajuda da polícia, não, né? O cidadão... Cidadão, não. Eu não acredito, eu não concordo que essa postura seja uma postura condizente com a postura de cidadania ou do que preconiza a cidadania, Adriane Diniz. Na segunda-feira, inclusive, eu fiz um comentário rechaçado por alguém nas redes sociais que não concordou comigo, em relação ao risco que criminosos, nos últimos tempos, estão tendo quando cometem crimes, em geral. Nós temos acompanhado espancamentos, linchamentos, e essa pessoa se manifestou na rede social dizendo o seguinte, que eu estava falando besteira, quando eu disse que a população está ficando perigosa, que a população está reagindo. E assim, todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem direito à sua opinião. Eu acredito que se o cidadão acha que deve reagir, o cidadão é dono da sua própria ação, é dono do seu próprio querer, mas pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Pode se colocar em risco, né? Por isso a orientação da polícia para que não reaja. Mas uma situação como essa, né, a gente tem mostrado com frequência as pessoas sendo imobilizadas, agredidas e às vezes mortas diante dessa sensação de insegurança e, mais do que isso, de impunidade. Muitas dessas pessoas acabam de roubar e depois estão em liberdade e já começam a roubar, às vezes nem chegam aí para uma penitenciária, são liberados na audiência de custódia. E aí, por conta disso, muita gente de fato acaba se rebelando. Agora, interessante, Manuel, que em relação ao transporte coletivo, as empresas, a única alternativa, a única coisa que se fala por parte das empresas de transporte é de tirar o cobrador e colocar o cartão e você só paga ali no cartão. Ali você resolve o problema da empresa. A empresa tem menos prejuízo. Não resolve o problema. Agora, a população que é a principal vítima no meio desse processo todo, continua sendo vítima da mesma forma. Porque o pessoal vai roubar celular, vai roubar carteira, vai roubar os pertences, né? São bandidos oportunistas. E aí que está o outro lado da história, porque a gente não pode vir aqui na televisão, e eu não venho jamais fazer qualquer tipo de apologia à violência ou dizer que agredir alguém é algo que está certo de forma alguma. Mas na contrapartida, a gente paga imposto para ser protegido.
A população paga imposto para ser protegido. Existem as autoridades constituídas para ir. A Secretaria de Segurança divulgou recentemente que houve uma redução de 37% nesses primeiros 6 meses deste ano em relação aos assaltos ocorridos dentro do transporte coletivo, mas a média ainda é de 5 assaltos por dia. Quem utiliza o transporte coletivo está suscetível a ser sorteado. Na ida para o trabalho, na ida para a escola, na volta para casa, a ser vítima de alguém como essa pessoa aqui. E a população não pode ficar à mercê. Se a população estiver à mercê da sorte, vai reagir de alguma forma e, infelizmente, a reação que a gente vai acompanhar vai ser esse tipo de reação aqui, Adriane. E olha só, 2 homens foram presos em cumprimento a mandados de prisão, suspeitos de matar um jovem de 26 anos ao golpes de teçado. Esse crime aconteceu em julho do ano passado. E segundo informações da Delegacia de Homicídios, essa vítima foi morta por ter roubado drogas dessa dupla aí que está aparecendo no vídeo. Os 2 suspeitos foram identificados como Felipe Ferraz Medeiros, de 22 anos, e Lucas Ferraz Medeiros, de 24 anos. A dupla é suspeita de ter cometido um homicídio qualificado no mês de julho de 2018. Esses 2 suspeitos teriam atraído a vítima, um jovem de 26 anos, identificado como Daniel da Silva Dantas, para um terreno baldio na rua Padre Oscar Romero, que fica no bairro Zumbi dos Palmares. Esses criminosos teriam informado para essa vítima que iriam usar drogas, mas tudo se tratava de uma emboscada, delegado. Exatamente. Eles atraíram a vítima sobre esse pretexto, né? A vítima era usuária de drogas e então atraíram ela com a desculpa de que iriam usar drogas, mas lá já estava tudo planejado. Quando ele chegou lá, a vítima foi rendida, né? O Felipe chegou a dar um mata-leão, como ele fala, um golpe, né? de artes marciais. Desmaiaram a vítima e aí o Lucas desferiu os golpes de teçado que ceifaram a vida do Daniel. O corpo do Daniel foi encontrado na manhã do dia 6 de julho, jogado em um quintal. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros se deslocou até o local e, a partir daí, a Polícia Civil já estava monitorando os passos desses 2 suspeitos. A informação que se tem é que eles iriam usar drogas nesse local, no terreno baldio onde aconteceu o crime. Além disso, qual seria realmente o motivo desse homicídio? Eles declararam para a gente, eles contaram toda a ação, né, detalharam a ação criminosa e a motivação proferida por eles é que o Daniel teria roubado droga dos irmãos. Eles são envolvidos com o tráfico de drogas naquela região e, para dar exemplo, né, segundo eles, amedrontar e impedir outras pessoas de fazerem o mesmo, eles resolveram cometer esse crime bárbaro como uma forma de dar exemplo e de punir o Daniel. Os mandados de prisão foram cumpridos na última quinta-feira. A Polícia Civil conseguiu localizar esses criminosos. Onde vocês conseguiram prender esses 2 suspeitos? Importante a gente destacar, né, que foi uma ação que foi encabeçada pelas equipes do 25º DIP. A investigadora Michele encabeça essa equipe lá e eles obtiveram a informação do paradeiro deles. Nós já tínhamos mapeado mais ou menos onde eles se localizavam. A gente tem que lembrar que foi um crime que ocorreu no ano passado, está fazendo 1 ano, mas desde então nós estávamos em busca deles. Eles obtiveram essa informação anônima e conseguiram, com êxito, né, fazer a prisão deles. O Lucas ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelas equipes que brilhantemente cumpriram esses mandados nossos. Delegado, mais um crime registrado na capital amazonense que foi desencadeado por causa do tráfico de drogas. Exatamente. O tráfico, ele é o mote de vários crimes, né? Infelizmente, ocorrem esses homicídios, principalmente esses mais graves, justamente por conta do tráfico de drogas. E o nosso trabalho aqui, diametralmente, a gente combate os homicídios, mas sempre traz e prende essas pessoas que são ligadas ao tráfico de drogas, né? São mais 2 pessoas que, a partir de agora, ficarão à disposição da Justiça, né? São mandados de prisão preventiva, é importante falar. Não vão passar por audiência de custódia, vão ser encaminhados ao sistema prisional e lá permanecerão à disposição.
É importante salientar que essa vítima, o Daniel da Silva Dantas, de 26 anos, foi degolado. O corpo dele foi encontrado na manhã do dia 6 de julho de 2018. A polícia militar foi acionada, se deslocou até o local onde o corpo foi jogado pelos criminosos e, a partir daí, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estava trabalhando na tentativa de localizar esses criminosos. Eles têm passagens pela polícia? O Lucas, ele já responde a um crime de tráfico de drogas, né? O Felipe ainda não, é a primeira vez que ele vai responder. E no Crespo, na zona sul de Manaus, um homem de 30 anos foi encontrado morto no terreno de uma igreja em obras. Segundo a polícia, o local é conhecido como ponto de venda e consumo de drogas. Lucas da Silva Bruce, de 30 anos, foi encontrado morto neste terreno da construção de uma igreja que fica aqui na rua Magalhães Barata, no bairro Crespo, zona sul de Manaus. O jovem foi encontrado por populares que moram aqui ao lado deste terreno, que fica bem próximo a um hip-hop. Segundo informações repassadas pelos policiais militares da 7ª SICOM que atenderam a ocorrência, Lucas já respondia na justiça pelo crime de assalto. Inclusive, ele era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Só que o jovem, enquanto estava pelas ruas, acabou cortando esse equipamento e desligando aí essa monitoração. Segundo os familiares que estiveram aqui no local, mas preferiram não gravar entrevistas, Lucas era usuário de drogas desde os 16 anos e vivia em constante luta para largar esse vício. O rapaz, inclusive, teria saído aqui da zona sul de Manaus, onde sempre viveu com a família, para passar uma temporada na zona leste de Manaus. Mas acabou durando pouco. O jovem retornou aqui para o bairro do Crespo e ontem estaria aqui no terreno dessa igreja, que, segundo ainda o que a polícia apurou aqui com os moradores, o local servia de ponto para o comércio e uso de entorpecente. Por isso, agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso para saber o que de fato houve durante a madrugada quando o Lucas foi encontrado morto aqui neste terreno. 2 ocorrências envolvendo adolescentes foram registradas ontem aqui na capital. Ambos se envolveram em tiroteios em zonas distintas da cidade. Um deles acabou morrendo. A repórter Tamires Clé, ela está ao vivo, vai conversar com a gente sobre este caso. Tamires, muito bom dia para você. A polícia já tem informações sobre o autor desse homicídio, Tamires? Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Não, a polícia ainda não sabe quem foi essa pessoa que participou desse tiroteio com esse adolescente. O caso aconteceu ali no Santo Antônio, na Avenida Brasil. De acordo com informações ali das testemunhas, das pessoas que passavam, esse jovem, ele tinha acabado de sair ali do Beco do Franco, do Igarapé do Franco, e estava ali na Avenida Brasil, quando ele foi surpreendido por esse homem ainda não identificado e que começou a trocar tiros com eles. O garoto também estava armado, revidou os tiros, mas o garoto acabou morrendo. Ele foi identificado como Caio Mateus Guimarães das Chagas. Ele caiu em frente a uma borracharia ali na Avenida Brasil e aí o corpo já foi recolhido e agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está atrás desse suspeito. Então, se você tiver alguma informação sobre esse caso, tiver visto alguma coisa, procure a polícia, porque a polícia realmente está atrás dessa pessoa que atirou nesse jovem. Emanuel? Agora, Tamires, esse foi um dos casos. Você tem informações sobre o outro caso também envolvendo um outro adolescente? Tenho sim, Emanuel. Olha, isso aconteceu ali no Tancredo Neves, no bairro da Paz, e foi uma situação ali que envolveu muitas pessoas. Agora você imagina, esse garoto, né, esse adolescente, que a gente, claro, não vai falar o nome porque ele está vivo, a gente não pode divulgar o nome de adolescentes, e ele surpreendeu um mototaxista. Ele estava em uma viagem, né, como passageiro desse mototaxista, e de repente ele sacou a arma e anunciou o assalto ao mototaxista. Isso de acordo com as informações da polícia. Depois, né, que o mototaxista se sentiu ali surpreendido, continuou seguindo a viagem e em um determinado momento ele saltou da moto, ele se jogou da moto
moto para tentar se salvar. O garoto ali também caiu da moto e aí logo em seguida ele entrou em um táxi. Ele entrou no táxi e também anunciou um assalto para o taxista. E eles seguiram ali, inclusive ele pegou o carro do taxista, acabou batendo, pegou um outro veículo, então teve um terceiro veículo ali envolvido. A polícia já estava ali acompanhando a situação, eles acabaram trocando tiros. Esse adolescente, ele foi atingido e foi levado ao hospital pelo SAMU. Logo em seguida ele foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia. A gente não tem o estado de saúde dele, mas aparentemente ele não se feriu gravemente, Manuel. Ok, Tamires, muito obrigado pelas suas informações. Enquanto a Tamires passa as informações para a gente acompanhou algumas imagens dessa última ocorrência que ela passou as informações e de fato chama a atenção, né? Pega um mototáxi, depois um táxi, depois um outro veículo, troca de tiros com a polícia, que poderia ter terminado com a morte de alguém, ou de um policial, ou do próprio garoto, como a Tamires relatou para a gente. E a gente vê as imagens das balas, né, das perfurações provocadas pelos tiros neste veículo. Então, poderia ter se tornado uma ocorrência realmente muito grave, sem falar na situação do trânsito, diante de uma perseguição. A polícia chama de acompanhamento, né, mas é perseguição mesmo, como aquelas que a gente vê nos filmes. Mas esta imagem aí não é em nenhuma cidade fantasiosa ou da ficção, não. São as nossas ruas, é uma das nossas ruas aqui da nossa capital. É um dos nossos adolescentes protagonizando uma cena como esta, e isso traz realmente uma preocupação e essa ocorrência que poderia ter terminado de uma forma muito pior. Um jovem de 27 anos foi preso no bairro Redenção vendendo drogas. Segundo a polícia, ele tentou fugir ao avistar a guarnição. Kaique Ribeiro da Silva, de 27 anos. Essa não é a primeira vez que ele é preso pela equipe de investigação aqui do 10º Distrito Integrado de Polícia. Há 5 meses, ele foi preso pelo crime de roubo. E na manhã desta terça-feira, a equipe de investigação do 10º DIP recebeu informações que ele estava atuando com o tráfico de drogas no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Os policiais estavam em diligências quando notaram o Kaique tentando fugir de uma residência, mas não adiantou. Os policiais encontraram com esse suspeito essas porções de maconha, algumas trouxinhas de cocaína, há também pasta base de cocaína e essa balança de precisão que caracteriza que ele estava comercializando entorpecentes. Os policiais, assim que notaram o Kaique, prenderam ele e apreenderam toda essa substância ilícita. Ele foi trazido aqui para o 10º DIP, onde foi apresentado. Os policiais consultaram o nome dele e constataram que ele já tinha uma passagem pela polícia por roubo. Agora, ele deve responder pelo tráfico de drogas e será encaminhado para uma audiência de custódia. A população sempre tem participado, tem nos ajudado e nós conclamamos aqui, continue fazendo isso, porque assim nós vamos conseguindo retirar essa droga que tanto mal faz. Ele foi preso, inclusive, aqui nesta delegacia há cerca de 4 meses atrás. Na ocasião foi preso por roubo, né? E felizmente já estava em liberdade e agora retorna para a penitenciária. Olha, a gente vem de uma sequência, né? Primeiro, a Tamires traz a informação dos adolescentes. A gente mostra agora um jovem de 27 anos. Agora, 2 homens, já em idade avançada, que se esfaquearam durante uma briga. Sabe por quê? Por pallets de madeira. Isso ocorreu lá na zona leste da cidade. Segundo a polícia, os homens apresentavam sinais de embriaguez e precisaram receber atendimento médico. Preste bastante atenção nesta história que, olha, é até difícil de acreditar. Segundo a polícia militar, 2 senhores, identificados como Antônio da Silva, de 50 anos, e José Barreto de Barro, de 53, se esfaquearam em via pública.
O motivo de toda essa violência teria sido por conta de uma disputa por pallets de madeira. É isso mesmo. Inicialmente, eles se insultaram verbalmente até que partiram para as agressões. O caso aconteceu na Rua da Glória, na comunidade Valparaíso, no bairro Cidade de Deus. E foi a própria população que passava pelo local, né, criançada voltando do colégio, que acionou a polícia militar aqui da 30ª SICOM. A gente vai conversar com o Tenente Ventura, ele que é o supervisor de área aqui do batalhão. Bom, um caso que deve chamar a atenção até para vocês, não é mesmo, Tenente? 2 senhores ali com a idade para ser avós, pais, se esfaqueando no meio da rua. Sim, a guarnição foi acionada através do CIOPS, deslocou e encontrou a ocorrência. No local só havia uma das partes, uma situação deplorável. Estava com sinais de embriaguez, o senhor Jorge Barreto. Então a guarnição viu que ele tinha uma marca de perfuração de arma branca, então conduziu até o Hospital Platão Araújo. Lá a guarnição encontrou a outra vítima. Que já estava no hospital. Isso também, o SAMU já tinha conduzido uma situação mais grave, já tinha sido conduzido e estava também com uma perfuração de arma branca. O motivo disso tudo teriam sido por pallets de madeira, é isso mesmo, Tenente? Sim, foi uma situação lá, uma briga, uma rixa entre eles. Eles estavam com sinais de embriaguez, né, brigando por tablet velho de madeira. Possivelmente iriam usar para o trabalho, explicaram para que queriam utilizar, apesar da embriaguez, conseguiram falar com a polícia? Sim, a gente tem o conhecimento já que eles utilizam isso para fazer barracos e outras coisas assim. São o pessoal que mora, vive na rua, então é uma situação bem deplorável. 2 senhores já de idade avançada brigando por uma coisa assim banal. Justamente, né, esses casos servem como um alerta, né, você que gosta, né, de tomar aquela cervejinha, né, passar um pouquinho ali dos limites, né, os sentidos cognitivos já não ficam ali 100% e acabam aí perdendo a cabeça, né? Sim, a gente pede até a colaboração da comunidade, verificou uma situação dessa aí, antes mesmo de ocorrer, na iminência, pode ligar para o nosso telefone, linha direta, 24 horas, denúncia anônima, nosso telefone é o 98842-1732, 24 horas. 2 homens idosos brigando como se fossem 2 crianças, Adriane. E o motivo, né? Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. Quanto vale uma vida? Olha só, a gente vai falar agora de um casal unido também pelo crime. Um casal que foi preso com drogas dentro de casa, lá no Alvorada 3. Segundo a polícia, a mulher, quando chegou lá a polícia, disse o seguinte, ó, não sei de nada, não sabia que tinha droga aí. Olha, mas parte da droga foi encontrada dentro da máquina de lavar. É até meio machista isso, né? Porque não é porque é mulher que só ela que lava roupa, né? Mas a gente sabe que geralmente são as mulheres que controlam o espaço de casa. Então, apesar de ela negar o crime, ela também foi indiciada. Abraão de Moraes Silva, de 20 anos, e Nayara Campos de Melo, de 28 anos. Os 2 foram presos na rua Criciúma, no bairro Alvorada 3, viu? A situação é a seguinte... Os policiais, a equipe de investigação aqui do 10º DIP, recebeu uma denúncia anônima. A informação é que estaria acontecendo a comercialização de entorpecentes na rua Criciúma, mais especificamente na casa desse casal. Imediatamente, toda a equipe de investigação aqui do 10º DIP montou uma campana, viu, lá na rua Criciúma, e eles começaram a monitorar toda a situação, perceberam uma movimentação no local de pessoas que entravam e saíam na residência. Os policiais se prepararam e, com autorização, eles entraram na casa desse casal aqui e encontraram drogas, unidos pelo amor e também na comercialização de entorpecentes. Eles foram presos, trazidos aqui para a delegacia e já estão sendo apresentados. Nayara alegou que não tinha conhecimento. No entanto, as drogas foram encontradas em vários lugares dentro da casa, inclusive gavetas de armário, máquina de lavar, envolvido em roupa, ou seja, estava distribuída na casa. De forma que tudo leva a crer que tinha, sim, conhecimento e, por isso mesmo, foi também flagranteado pelo tráfico de drogas. Na residência, os policiais encontraram aproximadamente 41 trouxinhas de oxi, tinha também 3 porções da mesma substância, tinha cocaína, maconha, o que tinha mais?
Sim, tinha uma porção média de maconha, tinha 3 porções médias de ox e também as 41 trouxinha. Havia também balança de precisão, linhas e invólucro para acondicionar a droga e comercializar. Delegado, a gente sabe que esse é um trabalho em conjunto com a própria sociedade, que denuncia sempre que pode. Como é que a sociedade pode fazer, pode denunciar? Quais são as formas de entrar em contato? Nossa delegacia nós temos, é fácil o acesso, né? Nós temos um telefone que a pessoa pode fazer a ligação, que é 9962-2460. Vou repetir, 9962-2460. Pode ser feitas as denúncias e a nossa equipe está aposta para fazer as averiguações. Olha, e uma empregada doméstica foi presa, suspeita de furtar objetos avaliados em R$20 mil da casa da patroa, isso lá no bairro Flores, Adriane. E ela aproveitou que a vítima estava viajando para furtar, né, levar todos os itens. E além dessa empregada doméstica, uma outra pessoa, um homem que trabalha lá no centro, foi indiciado, no caso, por receptação do material que foi roubado lá do bairro. Investigação, trabalho em conjunto entre a Delegacia da Mulher e o 6º Distrito Integrado de Polícia. Tudo isso resultou aí na recuperação de várias joias no valor estimado de R$20 mil. Entre todo o material tinha relógios, colares, pulseiras, canetas. Essas joias foram encontradas em um condomínio de luxo que fica localizado no bairro Flores. Já estou aqui com o delegado Johnny Mafra, que vai informar para a gente mais detalhes sobre essa situação. Delegado, como que as vítimas conseguiram cair nesse golpe? Então, no dia 15, a vítima chegou de viagem e detectou que na sua casa havia havido um furto. E, em primeiro momento, ela não conseguia entender que a funcionária em quem ela depositava confiança, né, havia praticado tal furto. E ela procurou a Delegacia da Mulher e lá ela entrou para falar com a delegada entrou em contato com o 6º DIP e fizemos uma parceria para investigar o fato. No dia de hoje, nós conseguimos recuperar esse material que estava com a própria funcionária de quem a vítima não desconfiava, né? E a funcionária, após confessar o fato, nos levou no local onde estavam os objetos, nos levou até um receptador que havia comprado parte dos objetos e os dois foram conduzidos ao 6º DIP, onde nós tomamos os procedimentos de indiciar a empregada como autora de furto qualificado por abuso de confiança e o autor por receptação qualificada por trabalhar no comércio de ouro. Então, essas pessoas, né, elas já foram aí punidas, né, conforme a lei. E o que mais tinha, delegado? Inclusive, você falou anteriormente sobre canetas. Essas canetas eram de valores altíssimos, é isso? Tem uma das canetas que, por si só, ela vale R$4.500. É uma marca, né, de canetas, são colecionadores de canetas e a vítima é uma dessas pessoas. E dentre esse material temos também relógios que têm esses valores elevados também, que também são objetos para colecionadores. A autora também levou dinheiro e documentos, isso nós não conseguimos recuperar. Conforme as investigações, já se pode dizer se eram só a funcionária e mais esse rapaz, ou se é uma quadrilha que estava trabalhando nisso, delegado? Não, dá para verificar que realmente ela agiu só, ela viu o momento propício para praticar esse crime e ela pensou que com isso ela conseguisse um certo dinheiro, talvez para lhe tirar de alguma dificuldade financeira. O que acontece nesse momento, a partir desse momento, com as joias? As joias foram devolvidas à vítima, né? E todos foram ouvidos, será feito um inquérito e encaminhado à justiça. Amigo, me diz uma coisa, você Adriane Diniz, é legal ter alguém para conversar assim, viu, Diniz? Mas imagina se todo mundo que tivesse dificuldade financeira tivesse que lançar a mão desse expediente, dessa atividade aí, para sair da dificuldade, Adriane Diniz? Onde a gente ia ser ladrão que rouba ladrão, ladrão que rouba ladrão, porque não ia ser um ciclo que nunca terminaria, né? Sabe o que me chama a atenção nesse caso? É a pessoa que lança a mão da confiança que tem. Da confiança que tem de uma família, porque para trabalhar na casa dos outros, as pessoas precisam ganhar a confiança.
né? E não importa se a caneta custa R$4.000, se as joias são caríssimas, não importa. A pessoa que se comprou trabalhando. Né? A pessoa compra o carro, compra a casa, compra o que quiser com que ela trabalhar da maneira digna. Ó, eu já passei por uma situação como essa, né? Não de ter uma caneta de R$4.500, mas já de ter sido vítima de alguém que trabalhava em casa, e é muito frustrante. Na época, eu lembro que o que me doeu mais não foi nem um prejuízo, foi realmente perder a confiança, né? Porque você estabelece uma relação de confiança, você confia a sua vida ali, né? A sua casa, a chave da sua casa, entre outras coisas. De repente, você se vê numa situação como essa é algo muito frustrante, né? E tanto é que quando a vítima voltou de viagem, a última pessoa que ela desconfiou seria da pessoa que trabalhava ali com ela, né? Agora você imagina, no momento que a gente está com essa quantidade enorme de pessoas atrás de trabalho, não é nem de emprego, é atrás de trabalho mesmo, atrás de uma oportunidade de ganhar alguma coisa para sobreviver, tem alguém que vai e utiliza a oportunidade que tem para cometer crimes, utiliza a oportunidade que tem para quebrar a confiança enfim, está presa, vai responder pelo crime. Olha, continuando falando sobre essa quebra de confiança, vamos falar de uma quebra de confiança no nível institucional por parte de quem deveria fiscalizar. É isso mesmo, 3 servidoras da Vigilância Sanitária Municipal da Secretaria Municipal de Saúde foram presas. Elas são suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção lá nesse órgão. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. E a polícia não descarta a participação de uma 4ª pessoa. As investigações começaram há 6 meses, depois que a própria Secretaria Municipal de Saúde procurou a Polícia Civil para denunciar o caso. A operação, denominada Risco Iminente, foi deflagrada na segunda-feira. Celulares, computadores e tablets foram apreendidos durante as buscas em pelo menos 4 residências. A Polícia Civil foi demandada pelo próprio órgão, pela própria Secretaria Municipal. Em fevereiro eu iniciei as investigações, de lá para cá muita prova foi produzida, muitas pessoas já foram ouvidas, confirmaram o pagamento de propina, confirmaram que tiveram visita ao seu estabelecimento comercial e em troca de um pagamento não foram autuadas. 3 servidoras públicas da Secretaria Municipal de Saúde foram presas temporariamente suspeitas de crimes como corrupção ativa e passiva, associação criminosa e tráfico de influência. Elas não tiveram os nomes divulgados. Segundo a polícia, essas funcionárias cobravam propinas de proprietários de estabelecimentos para que o local não fosse autuado e, consequentemente, multado por algum tipo de irregularidade. Elas atuavam no recebimento de propina e, em troca desse pagamento, elas não autuavam o estabelecimento comercial que havia alguma irregularidade nele. Não tinha um valor fixo, dependia do estabelecimento, do local, do tamanho do estabelecimento para o pedido de propina e também da condição financeira do proprietário do estabelecimento comercial. Além disso, uma outra pessoa pode estar envolvida nesse esquema de corrupção. Caso a participação das servidoras da Censa seja comprovada, elas podem ser exoneradas dos cargos. Foram cumpridos aí 3 mandados de prisão, né? Mas existe uma 4ª pessoa suspeita de envolvimento? Sim, foram cumpridos 3 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Tem uma 4ª pessoa que foi iniciada a investigação sobre ela, não havia prova robustez para o pedido, mas ela está sendo investigada, foi apreendido o computador, o celular, para saber se tem algum material ilícito dentro deles. Delegado, todas as 3 envolvidas estão presas temporariamente. Como é que fica a questão delas na atuação aí no serviço municipal, né? Elas continuam nas suas funções, elas devem ser afastadas, o que deve acontecer? Sim, em relação ao afastamento, como vai ficar o serviço prestado por elas, é de acordo com a Secretaria. Eles devem estar um procedimento administrativo para apurar as condutas e, se ao final do procedimento ficar comprovado que elas agiram contra a lei, será afastada dos cargos, será demitida bem do serviço público. Mas fica a cargo da Secretaria Municipal. Durante as investigações, foi comprovado a prática do crime de corrupção passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa, além da associação criminosa. Além das servidoras públicas municipais que foram presas, tem outras pessoas, proprietários do estabelecimento comercial, que efetuou o pagamento dessa propina, que também serão indiciadas por corrupção ativa. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que está ciente das prisões e que instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar todas as denúncias em relação às funcionárias. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, também se pronunciou por meio de nota.
Ele disse estar preocupado com o caso e que toda má conduta por parte de servidores municipais deve ser rigorosamente investigada e as medidas cabíveis aplicadas de forma exemplar. É o que a gente espera, né? Que de fato essas medidas sejam adotadas. Porque a gente vê, tem todo aquele alarde. Aí a primeira nota é vamos afastar temporariamente da função. Depois, essas pessoas geralmente voltam a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E quem são essas pessoas? São pessoas que se aproveitam ali de serem funcionárias públicas, de estarem numa condição de fiscal e se aproveitam muitas das vezes, Emanuel, de pessoas que estão começando a trabalhar, pessoas que ainda não têm um alvará de funcionamento, que estão começando aquele comércio num bairro, algo do tipo, e começam a explorar, botar multa de todos os lados e a pessoa fica apavorada, porque se tiver que pagar tanta multa já não vai conseguir. Claro que para começar um negócio você precisa ter todas as autorizações, questões de sanitárias, tudo em dia. A questão é que muita gente acaba migrando para esse tipo de serviço, né, para trabalhar, montar sua própria empresa ou algo do tipo, por uma necessidade, porque perdeu o emprego, aí começa o negócio e de repente você não tem dinheiro para pagar tudo naquele momento, vai se regularizando aos poucos. Só que quando chega um fiscal de má fé, que começa a botar multa até pela cor da parede, sim, aí ele acaba sendo condicionado a pagar uma propina, porque era isso que eles cobravam, né? E isso é uma covardia, né, Irene? Acaba se tornando uma covardia, porque as pessoas gostariam de estar naquele emprego dos sonhos, né? Ou fazendo... Nem todo mundo faz o que gosta como a gente. Eu imagino que você deve ter o mesmo prazer pela profissão que eu. Então, as pessoas tentam a vida e, de repente, quando um agente público que deveria estar trabalhando em função da sociedade, porque é isso que os fiscais fazem. É isso que atua em qualquer área de fiscalização, na área sanitária, em qualquer área de fiscalização, está atuando a favor ou em favor da sociedade. E pago pela sociedade. E pago pela sociedade. Então, quando um agente público que tem o dever de fazer a lei ser cumprida, a lei em todos os âmbitos ser cumprida, age dessa forma, ele está sendo um covarde não apenas em relação ao compromisso social que ele deveria ter, mas em relação também a esta vítima, a vítima da extorsão, a vítima dessa espécie de chantagem. Tem até um crime específico para isso, né? É um crime que eu penso que com esse momento de mudanças aí, com esse momento em que se debate, inclusive, o rigor, né? O aumento do rigor nas leis, acho que isso deveria ser enquadrado também, viu, Adriane Diniz, entre aqueles crimes que estão tendo visto a pena agravada, né? Então, se discutindo aí o agravamento dessas penas. O agente público deveria estar, sim, a favor, em função da população. E não contra ela. E o processo administrativo disciplinar deve ter eficácia, né? A partir do momento que usou a estrutura do poder público para praticar crimes, já deveria ser afastado definitivamente. A partir do momento que comprovar isso. Sim. Apesar de a pessoa ter feito concurso ou não, ela precisa ser afastada uma vez que usou aquilo para se beneficiar, né, e para cometer um crime. O ponto é esse, né? Foi comprovado, tem um inquérito policial, é a informação que nós estamos trazendo aqui com base na reportagem. Há um delegado expondo as informações a partir daquilo que foi verificado. Então, comprovado, eu também tenho essa mesma opinião que você, Adriane Diniz. Deveria ser, sim, afastado. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de vaga de emprego. A gente tem informações importantes para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Tem vagas disponíveis nos Cines Amazonas e Manaus. E uma dessas vagas pode ser sua, pode ser que você tanto procura. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a Tamires Cler, que já está ao vivo. Tamires, conta para a gente quantas vagas estão disponíveis, que vagas são essas, para quem está em casa e se preparando para buscar o emprego quanto antes, né? Adriane, são 208 vagas. A maior parte dessas vagas está lá na CETRAB, no Cine Amazonas, ali na Djalma Batista, mas também tem muitas vagas, cerca de 20, lá no Cine Manaus, que tem duas sedes. Uma ali na Constantino Neri, no São Geraldo, e tem também uma outra sede ali no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã, pertinho do T4. E aí, para você concorrer a uma dessas vagas, basta você organizar os seus documentos e fazer o cadastro, tanto no Cine Amazonas
quanto no Cine Manaus, o procedimento é o mesmo. Você tem que levar seus documentos básicos. Então já separa aí na sua casa o seu RG, CPF, comprovante de residência. No caso dos homens, tem que separar também a certidão de reservista, o certificado de reservista. Tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS. No caso das pessoas com deficiência, o laudo médico, né, para atestar o tipo de deficiência. E lembrando que ele também tem validade de 1 ano, então tem que dar uma olhada aí se ele está dentro desse prazo de validade. E claro, todo o seu histórico escolar, né, o seu certificado escolar, o que você tiver aí de diploma, no ensino médio, ensino fundamental, dos cursos técnicos que você fez também, leva tudo para comprovar que você realmente pode concorrer àquela vaga que você tanto espera. E aí tem algumas vagas também que elas pedem alguns documentos diferentes. Então você presta atenção também nessa documentação. Por exemplo, se você quer ser motorista, vai ter que levar sua CNH, comprovando ali que você tem a habilitação para aquele tipo de veículo, né? Então, se você quiser concorrer a uma das vagas da Centep, né, do Cine Manaus, você entra ali no site da Centep, que é o centep.manaus.am.gov.br, para saber quais são aquelas vagas disponíveis hoje. E aí você vai lá em busca e diz assim, olha, eu quero me cadastrar. E se você já se cadastrou, dá uma olhada se as suas informações estão atualizadas. É sempre bom lá voltar. Agora, as vagas do Cine Amazonas, você acompanha agora comigo aí na tela, porque a gente fez uma arte para que você possa tirar uma foto e ter essas informações. Então, dá uma olhada aí, auxiliar de cozinha, cozinha industrial, tem ainda chapeiro, copeiro industrial, nutricionista, supervisor de produção, tem ainda arte finalista, designer gráfico, tem ainda analista de departamento pessoal, designer gráfico também, mas em uma outra empresa, tem ainda enfermeiro, aquelas vagas ainda que a gente vem anunciando há algumas semanas, promotor de vendas, montador de móveis, essa daí é bem fácil, tem 10 vagas e precisa só do ensino fundamental, essa é bem legal, hein? Tem ainda as vagas disponíveis para aquele público PCD, para as pessoas com deficiência. Tem vaga para ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, auxiliar administrativo e lavador de carros. E aí o horário de funcionamento do Cine Amazonas é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Eles distribuem senha um pouco mais cedo, às 7, mas você consegue ser atendido ao longo de todo o dia, não precisa ficar naquela fila enorme. Normalmente eles conseguem atender a demanda. No Cine Manaus, o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Eu já desejo aqui para quem está saindo de casa, quem está em busca de um emprego, boa sorte. Se não for hoje, vai ser amanhã. É bom não desistir e ir todos os dias em busca de emprego até conseguir, né, Adriana e Emanuel? Com certeza, Tamires. Tem que persistir aí. Se não está dando certo de um jeito, muda a estratégia, porque vaga a gente sabe que está sobrando, pelo menos aí no Cine. Muitas das vezes falta qualificação. Então, esse tempinho que você está procurando, tem alguns cursos gratuitos que são oferecidos que de repente dá para conseguir fazer e já conseguir um diferencial no currículo. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala de 2 acidentes envolvendo aviões no interior do estado. Um avião caiu no Lago de Coari e um outro mais grave em Pixuna. Um adolescente perdeu um braço e uma perna ao colidir com uma aeronave. E olha, nesse momento a gente encerra a nossa transmissão lá pela FM O Dia, pela 93.1. Amanhã a gente retorna a partir das 6 da manhã. E daqui a pouco, no próximo bloco, você acompanha com a gente aqui o 5º dia, viu? 5º dia consecutivo sem energia. Moradores de Manacapuru e Iranduba, também de Cacaupireira, viu? Amargam os prejuízos. A informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. A falta de luz, que já está no 5º dia consecutivo, trouxe uma série de outros problemas. 18 cirurgias precisaram ser adiadas no único hospital.